Existem derrotas que explicam um time e outras que deixam mais perguntas do que respostas. O Flamengo esteve a poucos detalhes de um título histórico. Não foi goleado, não foi dominado, mas saiu derrotado. Hoje a gente vai falar por que o Flamengo esteve tão perto e mesmo assim terminou tão longe de conquistar o mundo de novo. Respira fundo. Luiz Araújo, Safonov de novo. Paris Saint-Germain campeão do mundo. Safonov é o grande herói. Após vencer o Cruz Azul pelo Derby das Américas e depois o Pirâmides pela Challenge Cup, nesse novo formato do Intercontinental, onde existe um chaveamento único para enfrentar o europeu, o Flamengo garantiu a vaga na final para enfrentar o PSG, que só estava esperando o adversário, o que para mim é injusto, pois além da diferença financeira, agora a barreira torna-se também o desgaste físico. O PSG chegou para essa final se equilibrando como pôde, porque na temporada anterior o Paris chegou longe em todas as competições, desde a Champions, onde se saiu campeão, até a Copa do Mundo de Clubes, que chegou à final, mas saiu derrotado. Atualmente, o PSG não está em plena forma, como no fim da temporada passada. As mudanças no elenco, lesões que tiraram o ritmo de alguns jogadores e até a má fase técnica de outros. E por isso é bom destacar o grande trabalho de Luiz Henrique, mantendo o time motivado e no topo. Todos esses problemas eram suficientes para dar esperança ao time rubro-negro. E quando o jogo começou, logo veio a comparação com outro adversário que o Flamengo enfrentou esse ano, o Bayern, na Copa do Mundo. Naquela partida, o Flamengo foi eliminado nas oitavas, em um jogo que teve até alguns bons momentos, mas a diferença era absurda. Quando o Bayern aplicava sua intensidade, era difícil segurar, mas o que mais chamou a atenção na partida foram erros bobos e um time inseguro. Os jogadores sentiram a partida, e a parte mental fez toda a diferença. Com os parisienses tendo propostas táticas parecidas, era hora de ver se o time carioca tinha superado essa barreira. O Paris tomou as ações como esperado. Era fundamental que o Flamengo se mantivesse firme nos primeiros minutos. A boa marcação defensiva dos volantes, principalmente limitando o espaço para o Vitinha, foi fundamental. Não tiveram medo de jogar duro e fazer falta, e isso alinhado com uma ótima linha defensiva em ótima fase. Mas existia um jogador que destoou totalmente nesse jogo, o Rossi. Na minha opinião, apesar de ser fundamental na conquista da Libertadores e ser um bom goleiro, Rossi também tem seus muitos problemas. Cometeu algumas falhas no ano que poderiam custar caro, e nesse jogo quase leva a partida para um outro rumo, principalmente se aos 10 do primeiro tempo o gol de Fábio Ruiz fosse mantido. E esse lance aconteceu quando ele tolamente tentou salvar uma bola que ia para escanteio, rebatendo ainda para o meio da área. Um lance totalmente infantil, mas que mostrava o reflexo do quão inseguro ele estava, pois em alguns lances depois e durante toda a partida, claramente estava desconfortável. A partir dos 20 minutos, a gente começou a ver um Flamengo com mais confiança, conseguindo ficar mais com a bola e seguindo boas tramas de ataque, como nas duas chances com o Pulgar. O que chamou a atenção foi a marcação no meio, evitando ao máximo as transições rápidas do PSG, mas em uma escapada de Doué houve um descuido, que não poderia acontecer. Eu diria que o gol do Kvara saiu no melhor momento do Flamengo no primeiro tempo, onde tinha conseguido apaziguar mais o jogo, e só para destacar que teve uma grande contribuição no Rossi no lance, hein? Se ele não fosse na bola, não sei se o Kvara chegava. O problema é que ele falhou perdendo totalmente o tempo da jogada e não pegou firme para afastar a bola da área. Após o gol, até o fim do primeiro tempo, o PSG tentou cadenciar mais a partida, e quando entramos no segundo tempo, é aí que entra o maior divisor de águas dessa final: a parte física. Não tem como, rapaziada. Para quem viu a partida, quando o Flamengo tentava sair mais, puxando um contra-ataque ou lançamento pro Bruno Henrique ou Plata, rapidamente eles se recompunham. Quem não percebeu o absurdo que é o Nuno Mendes? Tem alguns lances onde ele vinha de trás e chegava na frente. Até o Zaire Emery, que não é lateral, conseguiu ganhar duelos nas pontas, por exemplo. A entrada do Pedro tinha o objetivo de manter mais a bola no ataque. Mesmo sem ritmo de jogo, ele tentou algumas jogadas, e em um dos poucos lances de Arrascaeta na partida, ele conseguiu um drible em Marquinhos dentro da área, que cometeu um pênalti. Eu sei que o Arrascaeta sente demais nesses jogos mais intensos fisicamente, mas não tem como não dizer que ele tem estrela. E já o Marquinhos, vou falar para vocês que é difícil ter segurança nele pra Copa, hein? O que vocês acham? Pênalti totalmente juvenil. Jorginho foi lá com toda a classe e empatou o jogo. O Flamengo esquentou e cresceu na partida. O Felipe Luiz é o grande arquiteto desse time. Ele tem mérito não apenas na parte tática,
tática, mas por fazer todos acreditarem nas suas convicções de jogo. Nesse primeiro ano, conseguiu implantar parte de suas ideias em um time que, na minha opinião, ainda é bem incompleto. Possui um grande sistema defensivo que carrega esse time, chegando até em níveis de um verdadeiro Harambol, com ótima dupla de volantes e um meio-campista como Arrascaeta acima da média. Mas o ataque ainda poderia ser muito melhor. Plata não é bom finalizador e o BH está em uma descendente. O único homem-gol confiável é o Pedro, que se machucou bastante esse ano. Sem o substituto à altura, isso desbalanceou o time, ficando claro nesse jogo, o fazendo entrar para jogar praticamente no sacrifício. A ideia de Felipe nunca foi sobreviver ao PSG, mas sim competir, e ele teve inteligência de mudar o time, trocando os volantes já amarelados para continuar marcando em cima, mantendo a frente da área protegida. Saúl entrou bem e o De La Cruz jogou demais. O Flamengo teve força para no fim do segundo tempo criar as sensações mais claras de perigo, com contra-ataques perigosíssimos, um com Plata e outro com Bruno Henrique e Pedro, e um lance de escanteio que poderia talvez ter mudado a história. Nesse momento o PSG não tinha oportunidades claras criadas, e olha que o Dembélé já tinha entrado. As melhores chances foram no abafa, mas assim como o Rossi estava querendo entregar para o Flamengo, o Marquinhos parecia não querer ajudar o PSG, perdendo essa oportunidade inacreditável no último lance do tempo normal. E na prorrogação, o Paris até ficou mais com a bola, mas era pouco efetivo. A melhor chance foi com Dembélé. É preciso destacar as grandes partidas de Alex Sandro e Varela. Conseguiram fechar os espaços e dar segurança pelas pontas defensivas. Cebolinha lutou muito no ataque. Quem ficou devendo mais foi o Lino, que apesar de ter pouco tempo, entrando no segundo tempo da prorrogação, poderia ter explorado mais a sua velocidade, porque ele era o mais descansado dali. E após 120 minutos de um jogo muito bem jogado e brigado, a decisão foi para os penais. E nessa eu tenho certeza que todos botavam fé que o Rossi ia se redimir pela partida ruim. E ele é bom pegador de pênaltis, beleza? Mas quem roubou a cena foi Matvei Savonov, o goleiro russo de 26 anos, que era reserva de Donnarumma e após sua saída parecia amargar novamente o banco. Com a chegada de Chevalier, ganhou a oportunidade de ouro e sem trocadilhos, ele fez questão de agarrar. Eu não sei até que ponto estava o psicológico dos jogadores do Flamengo, porque se essa for a questão central, os jogadores do PSG também teriam que entrar nessa, pois também bateram bem mal suas cobranças, inclusive o dito melhor do mundo. A verdade é que faltou preparo para esse momento. Antes das cobranças do Flamengo, não vi nenhum movimento dos jogadores em se juntar ao técnico para definir quem ia bater. Acho que eles acabaram não entendendo o tamanho daquele momento. Ficaram nervosos e talvez tenham se apavorado, pois depois de 120 minutos e fazer o mais difícil foi a chance genuína de decidir o título. Então quando a disputa começa, a vantagem emocional já era toda do PSG, ou do Savonov. O cara estava inspirado, conseguiu ler absolutamente quase todas as cobranças dos jogadores do Flamengo, e há a teoria que a primeira cobrança do De La Cruz tenha sido apenas um blefe para condicionar os outros jogadores que ele pulava antes. Mas não, o cara aguardava até o último momento, e como os pênaltis não foram bem batidos, o goleirão se consagrou fazendo história. Savonov não vira herói por acaso, e olha, se você reparar, até o pênalti do Jorginho, no tempo normal, ele tenta induzir o lado que iria até o último momento. Ele cresce, impõe presença, lê batidas, segura até a que o Léo Pereira mandou no meio do gol. Foram 4 defesas, algo raríssimo. O Flamengo cai de pé, e isso é inegável. E foi uma temporada histórica, foram 7 taças levantadas, sendo as mais importantes do Brasileirão e Libertadores, repetindo o feito de 2019 e também do Botafogo em 2024, nessa era moderna. O Intercontinental seria a cereja no bolo, só que talvez do jeito que terminou, é justamente isso que vai doer mais do torcedor rubro-negro, porque você não sabe quando haverá uma outra chance dessas. Não é semana que vem, e talvez nem no ano que vem. Você faz tudo certo por 120 minutos, um jogo taticamente perfeito, concentrado, corajoso, e quando em tese tudo se iguala, acaba fazendo tudo errado. Eu acredito que o fator psicológico é a balança que sempre pende para os europeus, enquanto para eles é um grande jogo que querem vencer, mas caso percam não as tantas sequelas, para uma equipe sul-americana é o jogo da vida, e talvez essa insegurança dos times sul-americanos contra europeus vai diminuir cada vez mais. O futebol brasileiro mudou bastante a partir de 2019, bons jogadores e com experiência voltando ao Brasil, e mesmo com os diversos problemas de calendário, gramado e arbitragem, o nível técnico subiu e os confrontos recentes mostram isso.
A gente viu Palmeiras, Fluminense e Botafogo no Mundial. Só esse ano, o Flamengo enfrentou o Chelsea, Bayern e o PSG. E o mais importante, não fez feio. Em que momento da nossa história a gente já imaginou ver esse tipo de confronto com tanta frequência? A questão é que hoje o Flamengo está no topo do futebol brasileiro, esportivamente e financeiramente. O Palmeiras ainda consegue competir nesse nível, mas e os outros? Alguns têm anos esporádicos, mas constância, só esses dois se mantêm, e isso em uma era recente de SAFs. A pergunta que fica é quantos clubes estão realmente se organizando para chegar nesse nível. Se não acordarem, jogos como esse do Flamengo não vão ser exceção, vão virar regra. O Flamengo mostrou que dá para competir contra o melhor da Europa, mesmo fisicamente e tecnicamente abaixo, mas mostrou que não precisa se ajoelhar, e é uma derrota que não pode ser tratada apenas como honrosa. O Flamengo chegou perto demais para aceitar só o discurso de orgulho. É o clube que, após o Corinthians em 2012, foi o que mais chegou perto de alcançar o topo do mundo novamente. Se mantiver o bom trabalho, quem sabe um dia repete 1981, ou será que assim no Mundial se permanecerá? Se você curtiu o vídeo, deixa o like que você me ajuda demais. Se inscreva para mais vídeos. Um salve do Dre, tamo junto e falou!